cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 6 eu leio aqui. Então, o anjo me afirmou: essas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Vamos ler o 11 para mim, em nome de Jesus. Quem é injusto, faça justiça. Ainda quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eu leio o versículo 14, irmãos. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Amém? Tome-se ao centro em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez a palavra de Deus. Como nós vemos aqui, irmãos, nunca mais haverá maldição nela. Estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos, o Senhor, os servirão. Nós serviremos. Eles estão nos servindo. Jesus veio também para servir. Então, irmãos, muitas vidas colocam maldição sobre a igreja de Deus. Muitos jogam pragas nos servos do Senhor Jesus. E aquilo que eu sempre falo e vou continuar falando, irmãos. Se falarem para mim que conhecem a palavra de Deus, não conhecem. Se conhecessem, não fariam isso. Porque a tendência dessas pessoas, como nós vemos aqui, se você está sendo injusto, suje-se mais ainda. Continue sendo injusto com o Senhor. Se nós somos justos, continue sendo justo com o Senhor. Porque a vinda dele é breve. João colocou justamente essas palavras aqui para nós entendermos, irmãos, que a vinda de Cristo, ela está breve. A vinda dele não vai demorar. Está vindo, irmãos. Já veio com algumas pessoas no dia de hoje que está lá no cemitério. Já veio dessas pessoas. Mas como é que essas pessoas se puseram durante todo esse tempo com o Senhor? Será que realmente aceitaram a palavra de Deus? Será que Jesus os aceitou nesse tempo que eles ficaram em terra? Será que realmente houve renúncia dessas pessoas? Até mesmo no leito, será que houve uma renúncia de alguém? Naquele momento pediram perdão para todos os meus pecados, Senhor, me perdoe por tudo aquilo que eu fiz. Será que aconteceu isso? Não sabemos. Aí é Deus com eles no jeito como eu falei. A carta das obras estará tudo lá marcado, irmãos. A Bíblia relata isso aqui. O anjo ficou durante meia hora calado quando abriu aquele livro para ler as orações dos santos. E somos nós. Meia hora calado, olhando e ali lendo as orações dos santos. Se você tem uma hábito de orar, não sei o tempo que você ora, não sei o dia que você ora, lá estará marcado o teu nome, dia e horário. Então não adianta você falar que, não, está tudo lá marcado. O Apocalipse é isso, ele te traz a verdadeira situação, o real do que está acontecendo. E do real do que vai acontecer quando você for passar pelo juízo de Deus. E nós temos que nos atentar a isso, irmãos. Mas que às vezes você não tem um tempo de orar, pega 5 minutinhos na hora, vai lá, se ajoelha rápido, ora para o Senhor. Não consegue fazer uma oração extensa, não precisa. Seja uma oração objetiva daquilo que você tem para falar com Deus. Seja objetivo com Ele. Coloque as suas necessidades, passe para com Ele. Fale para Ele, estou passando por isso. Por onde devo caminhar? Muitas vezes nós nos antecipamos em situações que não devemos nos antecipar. E aí vem a situação para nós. Por que você se antecipou nessa situação? Por que você não abordou? Por que você não pediu uma direção para Deus? Deveria ter pedido uma direção para Deus. Pai, por onde devo caminhar? O que devo fazer? O caminho é esse? Devo ir por aqui? Devo falar essa palavra? Devo caminhar por aqui?
E até chegar na igreja, eu falei, pai, eu não tenho uma palavra para hoje. O que devo falar? E ele se calou. Não me deu palavra. Ele se calou. Falei, pai, eu preciso de uma palavra. Preciso de um algo para poder passar para a tua igreja. Aquele que se surge será justo. Aquele que é justo, seja justo. Aquele que está caminhando comigo, continue caminhando comigo. Eu entendi a palavra assim, nesse silêncio. Porque, irmão, muitas vezes nós caminhamos em umas situações e não sabemos para onde estão indo. Eu lembro quando eu fui fazer um teste numa empresa grande, e damos uma sala maior do que essa aqui. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas naquela sala. E aí, a pessoa que estava me organizando aquela situação, queríamos passar por uma entrevista, eu falei assim, vocês podem andar pela sala, do jeito que vocês quiserem. Todo mundo andou nesse sentido. Eu falei, mas por que eu tenho que caminhar esse pouco? Eu vou ao contrário. Na situação. Teve uma lógica. Porque se você estiver passando por uma situação de perigo, por onde você vai correr? Por onde você vai? Qual o caminho que você vai escolher? Então, a Bíblia coloca o seguinte, irmãos, não se preocupar com multidões. Porque muitas vezes a multidão está indo numa situação de derrota e você acaba caminhando junto com aquelas pessoas. Você tem que ter discernimento. Não, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou ser diferente. Alguns profetas foram diferentes. Abraão foi diferente. Ele não foi para a Campina, ele foi para onde? Onde não tinha nada. O outro viu a Campina pronta, eu vou para lá. Já peguei tudo pronto. Muitas vezes não é um caminho. Muitas vezes nós temos que recomeçar do nada. Aí você vai plantar e você vai colher porque você plantou e você colheu. Então você viu a tua plantação crescendo porque você cuidou. Mas quando você já pega um algo que já está plantado, você não sabe o que foi plantado ali. O que foi colocado ali? Nós não sabemos. Então quando você começa a plantar, começa a fazer, aí você vai colher aquilo que você plantou. Dará bons frutos. Isso é bênção de Deus. Isso é para nós entendermos que Deus está na direção de tudo. Então nós temos que entender, irmãos, Senhor, o que devo fazer? Por onde devo ir? Domingo de manhã nós estamos aqui para compartilhar uma ceia do Senhor. E é o corpo e o sangue de Cristo. Então você está tendo a oportunidade de compartilhar mais uma vez o sangue do Cordeiro. Jesus está falando conosco nessa manhã de domingo. Ele está aqui, Ele conhece a tua necessidade, conhece, aleluia, as suas adversidades, conhece o que você está passando. Ele conhece, Ele está aqui. Ele conhece a cada um de nós, porque Ele é que nos criou, igreja. E aí foi colocada a questão dos santos. Está vindo todas as orações. É por isso que quando você se ajoelhar, o que você se ajoelha, você fala com o Pai. Você começa a oração com o Pai Nosso. Como é que você começa a oração? Eu já disse, Pai, Ele é o nosso Pai. E Ele quer ouvir você nesse domingo de manhã, quer que você converse com Ele, quer que você fale com Ele sobre as suas questões. Porque, como já está dizendo, irmão, pelo nome. Mas e quando você começa a ter experiências com Deus? E quando você começa a ter aquela situação com Ele, Ele começa a passar algumas coisas para você, começa a conversar com você, Ele começa a colocar, começa a ditar regras para você fazer, começa a se apresentar para você de uma maneira diferente. E Ele te pergunta, mas você sabe quem sou eu? Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu estou agora? Você sabe o que eu posso fazer na sua vida ou não? Ele começa a te questionar, começa a te perguntar. E quando o Senhor começa a nos perguntar certas coisas, nós nos prostramos perante a Ele. Lamentações 6, 29 diz, irmãos, põe a boca no fogo e talvez ainda haja esperança para nós. E Ele coloca, se precisar, é só chamar. E quando é que nós precisamos do Senhor? Quando nós estamos passando por uma situação ruim, aí você precisa dele,
Mas quando você está na bonança, não precisa dele? Nós precisamos dele a todo tempo. A todo momento nós precisamos do Senhor. Sem mim nada poderíamos fazer. Sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Quem é Ele? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus, irmãos? Eu parece, semana fiquei olhando, irmãos, aquele pessoal que foi lá para o espaço. E aqueles planetas, eu falei assim, como é que pode esses planetas estar aqui parados? O que é isso? Como é que pode isso acontecer? Nós estamos aqui, irmãos, a terra gira, nós estamos aqui de pé. Que Deus é esse? Que tamanho é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse ser tão maravilhoso que faz tantas coisas, irmão, na minha vida e na sua vida? E nós achamos que nós entendemos ele, não entendemos nada. Nós não temos noção da dimensão desse Deus. Não sabemos. Olha o tamanho disso. Olha o que está brilhando lá fora. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que você está fazendo aqui hoje? Você parou para pensar o que Deus fez na sua vida? Você tem noção, pensão do que você é nessa terra? Como é que pode esse ser fazer uma criatura como nós? Em tremenda perfeição. Aí nós somos imperfeitos. O que Ele quer conosco, irmãos, é intimidade com Ele. É ter intimidade com Ele. Orar, conversar com Ele. Ele chama você de amigo e amiga. E muitas vezes nós o rejeitamos. De que maneira? Com tantos pretextos, tantas coisas, não tenho tempo. Não quero mais saber desse Deus. Ele não faz nada? Ok. E o que você faz para Ele? É intimidade com Ele, igreja. E hoje você tem essa intimidade com Ele, aqui, ó. Prestar isso a Ele. Obediência a Ele, em memorial ao Senhor. Por tudo que você tem passado. O que você está passando. Nesse mundo tereis aflições, mas Ele venceu, e nós também iremos vencer. Nós também iremos conseguir entrar no reino também, igreja, mas é caminhando com Ele, é ali no sofrimento, é buscar a presença do Pai, é buscar a palavra de Deus, em santidade, irmãos, em honestidade, sendo sincero com Ele. Aí você vai ver a vitória que Ele tem para te dar. Ele é o nosso Pai. Você imagina você ter esse ser como seu Pai? E quando você precisa, Ele vai estender a mão para você. Ele não vai negar a mão para você. Aleluia, Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele sabe o que Ele quer para você. Aleluia, Jesus. Ele sabe realmente o que você precisa. Ele sabe realmente o que você necessita. Ao levantar hoje, você agradeceu ao Senhor pelo dia de hoje. Você teve aquele tempo que você fala, Pai, obrigado por me conceder mais uma vez esse tempo de vida. Obrigado mais esse dia, porque eu estarei na sua casa. Se alegre quando alguém chamar você para a casa de Deus. Jesus, se alegre quando você vir à casa do Pai e ter intimidade com Ele. Olha. Ele é nosso Pai. É ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. É como eu sempre explico, igreja. Já perguntaram umas 2, 3 vezes para mim, mas como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo ou não? Basta você ler Gálatas 5:22. Se você tiver todas aquelas características que está marcado ali, o Espírito Santo se faz presente em você. Mansidão. Você tem mansidão, igreja? Você tem paciência? Nenhum de nós temos paciência. Se fala que tem, está mentindo. Não tem paciência. E a mansidão também não é tão fácil quanto parece.
não é tão simples quanto parece. Então, irmãos, nós temos essas deficiências e Ele conhece, Ele sabe disso, porque é grande o Senhor. Vamos louvar a igreja, vamos louvar junto em nome de Jesus. Louve aí. Agradecer o que? Grandes coisas Ele vai fazer. Grandes coisas. Infinito é esse amor desse Deus. Grande a sua voz, louve a Ele. Louve a Deus. Grande é esse Deus, é o Espírito. Estamos aqui hoje para louvar o Senhor, graças ao Senhor. A cidade de nosso Deus, onde iremos habitar durante anos e anos e anos. Alegrar-nos, Senhor. Então nós estamos aqui hoje mais uma vez. Grande é esse Deus. Grande é o Senhor. E nós estamos sempre preocupados com pequenas coisas. Nos preocupamos com tantas coisas. E nos esquecemos que Ele está aí. Nós esquecemos que Ele está te ouvindo. Estamos aqui nos prostrados na tua presença, Senhor Deus, para te adorar e para te agradecer. Queremos agradecer, para te louvar, te agradecer, meu Deus. Agradecer-te por tudo que o Senhor tem feito. Essa obra é grande, grande é esse amor que tem por nós. Aleluia, Jesus. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, sobre qualquer ser humano, sobre qualquer situação. Nós estamos aqui mais uma vez para te louvar em nome de Jesus. Queremos, Deus. Glória a Deus, seja louvado. Nossa, mais seja louvado, Deus. Agradecer-te por tua obra em nossa vida. A obra, Pai, é o fogo que nós precisamos ouvir, falar, caminhar com você. Só o Senhor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Sobre todos. Só tu és o Deus eterno, Tu és sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. As filhas do rei estão com oportunidade para louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém. Missionária Magnífica, vem fazer uma oração antes das irmãs orar, em nome do Senhor Jesus. Antes delas louvar. Glória a Deus. Salve a amada igreja, papai do Senhor. Desculpa, igreja, não tinha falado. Só falei para quem já estava aqui. Amém? Ela vai fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, grandiosa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar.
Agradecer a Deus esse domingo maravilhoso, né? O Senhor preparou para estar aqui adorando. Eu estou muito feliz de estar na casa do Pai, adorando Ele na manhã de hoje, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, por estar diante da Tua presença, Pai, nesse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. Então nós queremos te agradecer, Pai, que nessa noite o Senhor vem receber louvores, Pai, que vai sair de nós para te adorar, Senhor. Na manhã de hoje, Senhor, nós te agradecemos por cada vida que aqui se encontra. Te agradecemos por estar na Tua presença. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado pelo dia de hoje, Pai. É só gratidão a Ti. Nós só temos que Te agradecer, Pai. Então nós Te agradecemos nesta manhã. E pedimos, Senhor, meu Pai, receba a nossa adoração na manhã de hoje. E as palmas logo ao Senhor. Glória a Deus. As filhas do Rei cumprimentam a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queria falar algo bem rápido aqui com a permissão dos nossos pastores. Amém. Queria, em nome de Jesus, diante desse altar, nessa manhã, pedir perdão ao Senhor. Queria pedir perdão aos meus pastores. Queria pedir perdão às filhas do Rei. Que o Senhor me cobre nessa manhã. Na quinta-feira nós tínhamos o ensaio que eu vou testificar. E eu me encontrava bem abatida e bem revoltada, irmãos, com algumas situações que os irmãos já sabem, que eu não quero ficar entrando em detalhes. E eu proferi algumas palavras que eu sei que não foi bom. E eu sei que eu entristeci o teu coração. Quando eu lancei aquelas palavras, eu entristeci o teu coração. Porque eu sei que você não queria ouvir tudo aquilo que eu disse e nem muito menos as filhas do Rei. Mas eu necessitava daquilo naquele momento. E eu quero louvar a vida de cada uma, porque eu fui abraçada e o Senhor trouxe o bálsamo sobre o meu coração. Então isso é o ciclo de oração, isso é igreja. Isso é igreja. Então muito obrigado. Perdoa, pastora. Perdão, pastor. Perdão, filho do Rei. Perdão à congregação. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Oh Deus, tremendo, aleluia. Aleluia, santo Deus. Glória a Deus, aleluia. Me falaram de um lugar, de um lugar
Obrigada, Deus. Operador Wagner, uma saudação em nome do Senhor Jesus. Depois a nossa irmã missionária Natália se prepara para uma saudação em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória seja dada a ti, meu Pai. Cumprimento a igreja na Santa Paz dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa um versículo, dois versículos na verdade. Um se encontra em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O outro irmão se encontra em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aqui, irmãos, hoje é um culto especial, um culto de Santa Ceia. E nós temos que ter o firme fundamento da nossa fé, porque nós sempre falamos de fé, que é algo que nós cremos, que não deu certo hoje, vai dar amanhã. E a Santa Ceia é um privilégio que nós temos, que Deus nos dá a honra de estar hoje no culto de Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé. E nós reconhecermos nossos erros também. Porque enquanto nós estamos de pé, é por Ele, que Ele vê graça sobre as nossas vidas, que nós somos falhos e pecadores. E o culto de Santa Ceia nada mais é do que um simbolismo. Mas se a gente olhar somente para o pão e o vinho, no caso o suco aqui, apenas é um culto normal. Mas a gente temos que ver o significado de tudo isso. E o significado a gente não consegue ver. Nós temos que ter fé. Então fica esses dois versículos por os irmãos meditar. Aonde está a nossa fé? Não basta a gente ter fé nos dias bons, mas que a gente tem que ter fé nos dias ruins também e agradecer a Deus. Que se hoje não for bom, não foi um dia bom, agradecer a Deus por estarmos de pé e estarmos voltando para a nossa casa. Que amanhã é um novo dia, é um novo recomeço e só pertence a Ele o dia de amanhã. Basta nós termos fé e crer em Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, missionária Natália. Depois o nosso irmão Lucas se prepara para dar uma saudação. Glória a Deus. Esteja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, o livro de João, capítulo 6. Amém? Amém. Livro de João, capítulo 6, versículo 66. Glória a Deus. Que diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Amém. Para quem iremos nós? Não para onde iremos nós, mas para quem iremos nós? Aqui essa palavra fala que Jesus está andando com uma multidão. Ele faz ali uma multiplicação de pães, alimenta aquelas pessoas, e ele ali dá um sermão, e ele fala, né? Fala, muitos de vocês vêm atrás de mim por conta das grandes feitas que eu faço, da multiplicação, vem matar a fome, né? Mas ele fala para os discípulos: eu sou o pão da vida. Aleluia. Não é seguir a Jesus só para matar a fome, só para comer. Ele estava ali dando aquela palavra para as pessoas. E a Bíblia vai dizer que muitas pessoas daquela multidão deixam de seguir Jesus. Vai embora, volta, porque, né? Foi uma palavra dura ali que o Senhor disse. E até aqui o próprio discípulo fala assim: dura essa palavra, quem pode suportá-la?
E aí Jesus olha ali para os 12 que ficaram e fala para ele assim: vocês também não querem ir? E eles, ali Pedro responde: Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E o que eu entendo aqui, irmãos, é que para seguir a Jesus não é fácil. Nós temos que ter renúncia, nós temos que ter uma vida íntegra, nós temos que abrir mão de muitas coisas, nós temos que viver na contramão do mundo. É isso que nós vivemos hoje numa realidade, ainda numa sociedade que está cada dia mais difícil de servir a Deus. Porque eles querem descer, às vezes goela abaixo, muitas coisas com que a nossa doutrina não segue. Hoje em dia, eu estava conversando essa semana mesmo lá na minha casa, falando, né, sobre a fala da mulher dentro de casa, do homem, que cada um tem os seus deveres, né? De como mudou isso dentro dos lares. E nós vemos muitas pessoas querendo tuchar a gente sobre sexualidade, sobre muitas coisas que quer que nós, em sociedade, vivemos. Como dentro das escolas, a gente não pode mais ensinar que menino é menino e que menina é menina. Eu, como professora, vejo muitas coisas. Cuidado com as falas, às vezes vejo pessoas cobrando, não pode falar isso. Então nós vemos uma sociedade que nós estamos na contramão do mundo. Na contramão. É a mesma coisa se eu chegar lá na faculdade hoje, eu sendo branca, e falar assim: olha, eu sou negra, eu vou entrar na cota? Ninguém vai aceitar. Mas se eu chegar e falar que eu me sinto um homem mesmo sendo mulher, a sociedade tem que aceitar hoje em dia. Então os valores estão mudando, as coisas estão mudando. E nós estamos cada vez mais sendo obrigadas a ler a palavra do Senhor e viver verdadeiramente isso, para que eu e você não se corrompa assim como as outras pessoas, como a multidão que deixou de seguir a Deus por uma palavra difícil. Por mais que eu e você estejamos aqui, às vezes nós escutamos uma palavra e falamos: ai, que palavra dura, né? Às vezes a gente vem querendo ouvir um consolo, uma palavra, mas é essa palavra dura que vai salvar eu e você. Porque o que eu entendo aqui é que muitos deixaram de seguir o Senhor, mas os 12 ficaram lá firmes e permaneceram. Sabe por quê? Porque o Senhor já havia feito uma promessa para eles. Uma promessa, aleluia, de vida eterna. Hoje em dia, se você buscar outras religiões, não tem mais isso. Muitos acreditam em reencarnação, outros acreditam que você pode viver de qualquer forma, porque passou a morte e acabou. O ateu mesmo não acredita que tem céu, que tem inferno, acabou. Mas o Senhor fez uma promessa para mim e para você de uma vida eterna. De um lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, não tem mais humilhação. É um lugar de alegria, irmãos. Um lugar onde nós iremos para adorar. Chega, acabou os problemas. Então, por mais que seja difícil, por mais que os problemas que nós estamos enfrentando aqui na terra, tão somente se lembre da promessa que o Senhor fez. Hoje, diante dessa mesa, nós podemos lembrar, aleluia, do sacrifício feito por Jesus. Então, irmãos, continue sim renunciando. Continue sim, como o nosso pastor falou aqui. Ande pelo lado oposto. Não siga aquele caminho que está todo mundo. Não indo a multidão. Não é isso que Deus quer de você. Então que nesta manhã nós vamos entender, aleluia, que o Senhor tem uma promessa para mim e para você. E que para nós vivermos essa promessa, nós vamos sim andar na contramão do mundo. Nós vamos sim renunciar. Nós vamos sim dizer, aleluia, pregar a palavra dele. Mesmo que seja duro e muitas pessoas queiram se afastar de mim e de você. Mas a palavra de Deus ela vai ser pregada como nós aprendemos e como nós vivemos. Amém? Posso fazer uma oração rapidinho, pastora? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus amado Pai querido, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este culto, Senhor amado Pai querido de Santa Ceia, Pai. Senhor amado Pai querido, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha visitar cada coração aqui, Senhor, neste lugar, Deus. Aleluia, Senhor, toda e quanto é retaliação, Senhor amado Pai querido, que esteja neste lugar, toda tristeza, Senhor, que queira interferir a adoração dos teus filhos nessa noite, Senhor. Eu, Senhor amado Pai querido, como ministra, Senhor, profeta, Senhor, da tua palavra, Senhor. Venho repreender no santo nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós não vamos sair daqui sem entregar a nossa adoração
coração a Ti, Senhor. Ah, Jesus, meu Deus, caia por terra agora todo levante, tudo que queira dispensar as Tuas ovelhas, Senhor. Eu repreendo agora no santo nome do Senhor Jesus, Pai. Se conosco neste culto, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim eu agradeço a rica oportunidade às Glória a nossas. Deus. Glória a Deus. Obrigada. Deus venha te abençoar muito. Senhor, essa oportunidade. Missionária Solanginha, se prepara para falar dízimos e oferta. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Está o versículo que se encontra em Jó 8:21. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Amém? Quero dizer para os irmãos que, ainda que seja difícil o processo, os irmãos aguentem firme, que o propósito vai valer a pena. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Missionária Solanginha, para aquele que se oferta. Vamos renovar com o retorno? Em nome de Jesus. Amém? Dá oportunidade para a palavra, depois que a gente entra na ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Salve a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É mais um motivo de alegria nessa manhã, né? A gente está aqui para participar do corpo do sangue de Cristo, né? Eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Louvado seja Deus. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? O Senhor, Ele abençoa aquele que dá com alegria, né? Se você não tem nesta manhã, mas o Senhor, Ele abre porta, Ele fecha a porta. O Senhor, Ele sabe como trabalhar em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente gasta dinheiro naquilo que não é agradável ao Senhor e deixamos de contribuir na obra do Senhor, né? Porque a obra do Senhor, ela não pode parar. As portas da igreja têm que estar abertas. Para quê? Para que não possa receber a vida, receber com alegria, né? E ajudar nossos irmãos necessitados, porque muitas vezes a gente vê os irmãos sentados, mas a gente não sabe o que está passando na casa deles, só Deus sabe, né? Então é sempre bom a gente ter algo para ajudar o nosso próximo. Muitas vezes vem gente aí na porta, pede algo, a gente não tem. Então é sempre bom, a casa do Senhor está sempre de reserva, né? Não só na sua casa, mas na casa do Senhor também tem que ter reserva. Porque muitas vezes passa muita gente passando fome, passando necessidade. Não é fácil passar fome, não é fácil passar necessidade. Só quem já passou sabe como que é muito difícil. Muitas vezes a gente, ainda mais a gente tem criança pequena, muitas vezes as mães deixam de comer para dar para o seu filho, né? Mas o Senhor, Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. E que nós possamos abrir mão na casa do Senhor. Porque hoje em dia os irmãos, a igreja, está fechando as mãos para o Senhor e dando mais para o inimigo. Porque lá fora o ímpio é mais, ele é mais assim, sincero nas coisas dele. A gente vê os ímpios, eles estão ali reunidos, mas eles estão mais sinceros. Na hora de ajudar, está todo mundo ali. E nós na casa do Senhor, nós temos que ser um exemplo. Nós temos que ajudar o nosso próximo. Nós temos que estar sempre atentos. Um soldado tem que estar sempre na posição. E a igreja tem que estar sempre na posição para ajudar um ou outro, não importa, não olha para a aparência, não olha. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa está tão bem vestida, bem arrumada, mas você não sabe o que está passando. Pode ser que a roupa que ela está usando foi uma roupa que ela ganhou de presente. A gente tem que ter consciência. Muitas vezes a nossa mente julga a aparência. E a gente não pode julgar a aparência. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Aleluia. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então, que nós possamos abrir a mão com amor, com carinho para o Senhor. Porque uma coisa eu digo, quando a gente abençoa o nosso irmão, Deus multiplica. Porque eu sou testemunha disso, porque eu conto o meu testemunho. Quando você abre mão daquilo que Deus manda você abrir e ajudar o nosso próximo, Deus multiplica. Ele não deixa faltar. Muitas vezes o Senhor pode ter tocado no seu coração, no meu coração, olha, ajuda fulano, ajuda cicrano,
E muitas vezes você fala, eu não gosto de dar, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo. Não olha para a aparência. Não olha se fulano tem carro, ou se mora numa casa. Não, não é isso. Faça a vontade de Deus. Ouve o que o Espírito Santo fala no seu ouvido. Não deixe sair para fora. Faça a vontade de Deus com amor e com carinho, né? E vamos, quem tiver, né, põe o Senhor nas suas mãos, a gente vai orar. Quem não tiver, Deus vai abrir as portas. Pode crer, pode confiar, porque Deus abre. Porque conforme a sua fé. Se você tem fé, Deus ele faz muito milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, Deus ele abençoa, né? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua igreja. Que o Senhor possa multiplicar o salário dos teus santos. Que o Senhor possa abrir mão, que nós possamos ser dizimistas, fiel na tua obra, Pai. Que o Senhor não deixa faltar nada, que o Senhor multiplica. Que o Senhor alegre o coração do teu povo, da tua igreja, Senhor. Que nós possamos ser sinceros, ser fiel todos os dias, até a vinda, Senhor, que o Senhor venha nos preparar. Que nós possamos, Senhor, estar sempre em prontidão para fazer a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito devorador, o espírito de desânimo, de tristeza. Ó Deus, faça uma grande obra nesta manhã, porque estamos aqui, Senhor, por amor do teu santo nome. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te agradecer, glorificar o teu nome a cada dia, porque essa é uma oportunidade muito gloriosa nesta manhã na tua presença, Pai. E assim o Senhor faça a sua obra conforme a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas lá ao Senhor. Com a paz do Senhor, amém? Amém. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Nós que acho que o pessoal acorda de manhã cedo, né? Mas nós temos que ser gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que nos concede. Né? Sou muito grato ao Senhor por mais um dia na presença dele. E eu sempre falo isso e repito. Nós somos privilegiados de poder estar participando de mais uma ceia, né? Hoje eu estava vendo o Lucas aqui falando e eu estava lembrando de quando a gente chegou aqui, que nós ainda não éramos casados oficialmente, então a gente não participava das ceias e eu chorava, toda ceia eu chorava, porque eu queria participar, né? E o Senhor, Ele me concedeu essa graça, graças a Deus a gente conseguiu oficializar nossa união, já completamos 6 anos, né? Eu e o Regília aqui dando saudação, essa lindeza, glória, eu fico muito feliz. Então, que nós venhamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, como foi falado aqui, de fé, só está falando de fé, né? Então o Senhor, Ele tem algo, né, conosco através da fé. Então, vamos adorar o Senhor, porque o Senhor é bom, nós estamos aqui para adorar, participar do corpo e do sangue de Cristo. E através dessa ceia, a nossa vida vai ser transformada, seremos curados. E o Senhor, Ele vai operar no nosso meio, amém? Então, louva o Senhor, adora o Senhor, não se alegra. Deixa de preguiça, você já acordou, já escovou esses dentes, já pintou esse cabelo. Então, vamos adorar o Senhor, vamos nos alegrar, irmãos. Aqui não é velório, não, aqui é a casa do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Desperta teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Glória a Deus.
assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Obrigada, Senhor, aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Nós agradecemos a oportunidade, as palmas para você. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor, tem uma membro aqui que quer contar um testemunho. Ela retornou para a casa de Deus e já foi abençoada com a glória de Deus. Não é eu nem o pastor, mas é o Espírito Santo que está neste lugar. É que ele habita e faz tudo no tempo dele. Também, irmã Rosa? Amém. Ô, glória. Rosa, né? É. Ah, tá. Peraí. Então vem, Aline. Eu falei para o pastor, eu vou passar logo a palavra para você, para ministrar a ceia, né? Para a gente poder ir embora. Mas Deus faz do jeito dele, a casa é dele, amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim chegar no meu testemunho, eu preciso contar rapidamente o que aconteceu comigo nesses anos. Eu sou formada em contabilidade e até 2016 eu tinha um emprego muito bom. Só que a porta fechou. E desde lá até aqui, irmãos, foi só luta. E eu sei que foi por minhas desobediências também, não é? A gente sabe que às vezes a gente passa por prova porque a gente se coloca na situação. E durante 8 anos eu trabalhei em um escritório com um cargo bem menor do que eu tinha, luta, um salário muito baixo por ser formada, mas eu fiquei, falei amém, orei e Deus abriu uma porta boa. Isso em 2025. Só que ainda era pouco. E aí quando foi em setembro, Deus abriu uma porta melhor. Só que eu fui lá pro Brooklyn. Eu tinha que levantar 5h30 da manhã. E muitas das vezes eu estava chegando em casa 10 horas da noite. Porque eu pegava 4 condução por dia. E eu falei pra pastora, eu não tô aguentando. Eu sinto muita dor. E eu tava ficando muito doente. Eu falei, meu Deus, será que pra mim, né, conseguir ganhar um pouco melhor, eu vou ter que passar por isso todos os dias? E quando foi há uns 15 dias atrás, eu recebi uma proposta, eu não estava procurando, eles acharam o meu currículo numa plataforma e ele falou pra mim que ele tinha se interessado se a gente podia fazer uma entrevista. Eu falei assim, olha, eu estou trabalhando, eu não consigo fazer de dia. Ele falou, não tem problema, a gente faz à noite. E aí a gente ficou por umas 2 horas conversando e aí ele falou, me propôs um salário, eu fiz as contas e eu falei, Senhor, eu estou com medo, o que eu faço? Aí eu vim na igreja e a palavra foi, espera, não se precipita. Aí chorando eu falei pra ele, eu vou ter que negar, chorando, porque eu não queria negar. Mas Deus falou pra mim não me precipitar. Aí eu orei e falei, Deus, se for da sua vontade, eu vou negar essa vaga e ele vai me procurar. No dia seguinte ele veio, me procurou e falou, Aline, mesmo você falando não, eu gostei muito de você e a gente quer te contratar.
Irmãos, ele me ofereceu um salário para mim ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Dentro da minha casa. Eu não saio mais. Eu vou poder vir nos cultos de terça-feira, pastor. Eu só louva pro Senhor, porque eu nunca imaginei, irmãos, que eu ia passar por isso. Eu fiquei mais de 10 anos na luta. E até agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aleluia. Mas é Deus. Eu orei, eu neguei. Deus foi lá e me deu mais do que eu imaginava. Eu não sou merecedora disso, eu não sei o que Deus está vendo. Mas é só para Ele. Agora eu posso estar dentro da minha casa, não vou mais sentir dores andando até lá. Não vou precisar pegar mais 4 transportes. E, enfim, né, a minha profissão vai me dar um retorno. Foram muitos anos lutando para isso. Eu só tenho a agradecer. Por isso que às vezes a gente fala assim, a pessoa sai, vai dar uma voltinha, mas mesmo assim o Senhor, Ele cuida. Glória a Deus. Ele cuida. Por que Ele cuida? Porque Ele ama. Agora basta você fazer sua parte com Deus. Estar na presença do Senhor, fazer o que Ele quer, aquilo que Ele te chamou para você fazer. Não importa a placa de igreja, mas você tem que fazer. Porque Deus, Ele é fiel sobre as nossas vidas. O que passou, passou. Ele quer a Aline daqui para frente. Não a Aline que fez ou deixou de fazer, porque ninguém está aqui para julgar. É o Senhor. Então, parabéns pela sua atitude. Você pediu muita oração e eu falei, você descansa no Senhor. Teria que saber qual era o seu propósito. O que você estava pedindo? Aí às vezes Deus fala calma, aí você fala assim, ué, ele pediu calma? Mas não é isso que eu estou pedindo. E agora? Às vezes a gente fica confuso. Porque a gente pede tanto, mas Ele sabe o que Ele tem para dar, né? Mas eu glorifico o nome do Senhor. Porque todos nós somos falhos. Mas mesmo assim o Senhor, Ele tem misericórdia, Ele cuida, Ele abençoa, Ele cura, tira da enchente, tira do câncer, livra da Covid. E vamos que vamos. Tá difícil remanescente, mas vamos para cima. Amém? Eu passei algo para a nossa irmã Rose agora lá fora. Eu falei assim, meu Deus, Senhor, eu tenho que falar isso para ela, tá tão difícil para mim. Eu falei, olha para a irmã Magnífica que eu ia lembrar. Eu falei assim, Deus falou que é para você marchar terça-feira, né? E ali eu falei com ela e ela falou, é tudo que está no meu coração. Então tem coisas na vida da gente que a gente se precipita, mas Deus ainda não está no negócio. Mas eu glorifico o Senhor nesta manhã, eu agradeço a Deus por Ele ter me usado, ter falado com ela ali. Eu acabei largando ela ali, vim correndo para poder dar oportunidade, mas Deus confirmou através do meu coração e no coração dela. Há um tempo para todas as coisas. Tá, varão? Há um tempo para todas as coisas, aguardar no Senhor. Ele vai surpreender vocês em nome do Senhor Jesus. Mesmo no luto, na dor, mas Ele vai surpreender. E você vai vir aqui na frente, como você já contou vários testemunhos que o Senhor Ele vai fazer. Descansa o teu coração, viu? Nossa irmã Rose, está com oportunidade, tá com oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Um tempo atrás, eu vim aqui, tinha uma missionária, não sei o nome dela, e ela contou um testemunho de que ela queria muito tirar a habilitação dela e tudo, e assim, eu sentada ali, eu via a Garcia, que é uma escola. Eu vi a Garcia, mas nem moro lá perto, eu moro aqui na Tabasca. E aí eu saí daquilo no meu coração. Falei, mas eu também quero, né? E aí eu fui lá na Garcia, chegou lá, deu tudo certo. Tirei a minha carta, porque no meu coração eu ia ser caminhoneiro. Eu recebo. Né? Mas a gente tem um querer, Deus pode ser que tenha outro, né? Tirei a minha CNH. E eu prometi para o Senhor que eu viria aqui, nessa igreja, vai dar meu testemunho. Fiquei com a provisória quietinha, chegou a definitiva e eu fui pro Uber, né? Qualquer coisa, estou aqui. Fui pro Uber, mas infelizmente eu estou dando um tempo porque o aluguel dos Uber dos carros está muito caro. E não é isso que Deus quer para mim no momento, né? Mas Ele sabe que depois que eu fiz quimioterapia, eu comecei a sentir umas dores, né? A gente não é mais a mesma coisa. E eu fazia muita diária, né? Nas casas, tudo. E eu sentindo dor. Eu falei, Senhor, eu preciso tirar minha carga porque eu preciso ser motorista. Que ali, né? Eu não vou sentir tanta dor. De fato, Deus me testou 4 meses no Uber.
eu tenho certeza que hoje eu estou capacitada por Ele para ser motorista de Uber. Glória a Deus. E esse ano ainda vou para a minha D, né, que é o meu sonho, tirar minha carta D. Não sei o propósito de Deus daqui em diante, mas eu quero ser motorista de caminhão. É isso que eu quero. Não sei também, porque muitos falam assim, mas se você for motorista de caminhão, você vai congregar como? Todo lugar tem igreja. É que nem a senhora acabou de falar, não importa a placa de igreja. O importa que eu vou encostar ali no posto e vou adorar o Senhor em qualquer lugar que eu estiver, né? E é isso. Eu precisava, né, dar esse testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque se não fosse Ele, do jeito que eu sou, com TDAH lá altíssimo, eu não teria essa oportunidade de ser motorista nunca. Né? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Fico feliz. Muito feliz mesmo. Tem mais alguém que algum testemunho? Quer contar sobre o testemunho da sua cura? Quer? A gente leva o microfone aí. Não, eu vou. Vem. Vou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia, Deus. Deus, Ele é fiel, viu? Deus faz do jeito dele, a casa é dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. A gente passa por processo, né? Por várias fases da vida da gente, né? Em relação à saúde, eu estou passando por 2. Esse daqui, ele está, com a graça de Deus, já está ok, já creio que está tudo certo. Só vou finalizar minhas fisioterapias. No dia 27 de fevereiro, eu caí, chegando em casa, né? E eu achei que eu tinha só dado uma torção. Na verdade, eu tinha quebrado o tornozelo. Ainda consegui descer a rua e chegar na minha casa. Cheguei pelo Senhor, porque o tornozelo quebrado e eu ainda fui andando aqui em casa. Fui para o hospital, fui atendida, fui medicada, mas não conseguiram colocar gesso. Voltei no outro dia, coloquei o gesso, fiquei 32 dias com o gesso. Aí quando foi no dia 30 de março, voltei no hospital. E nesse meio termo eu estava passando com o médico cada 15 dias, né? Porque ele tinha que tirar raio-x para ter certeza disso, que o processo gesso ali estava dando tudo certo. E eu não ia precisar passar por cirurgia, graças a Deus, não precisei passar. Aí tirei o gesso, coloquei essa bota super bonitinha. E estou com ela até hoje. Comecei a fazer minha fisioterapia. E eu creio que aqui já está tudo certo. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Eu estou passando por um outro processo também. Eu acho que são poucas pessoas que sabem. Mas tem coisas que a gente precisa falar, né? Talvez o meu problema pode ser um problema de uma outra irmã. Eu acho que tem mais ou menos... foi em fevereiro, por volta do dia 12, exatamente a 12 de fevereiro. Eu fui diagnosticada com endometriose profunda. Mas passa. E são coisas que as pessoas não dão muita importância, né? Mas eu não estou contando, igreja, para ninguém ficar entristecido. E para ninguém também achar que é o fim do mundo. Porque quando eu recebi, eu achei que fosse o fim do mundo. Só que na verdade não é. É uma forma que talvez Deus encontrou na minha vida para chamar atenção para várias coisas. E para mim também entender que para mim ter algumas outras coisas, eu preciso ter fé e ter que o processo vai passar e o milagre acontece. Talvez o milagre não é como eu queira, mas ele pode ser de uma outra forma. E aí eu fui diagnosticada com endometriose profunda. Essa endometriose, ela tomou conta do meu útero, dos meus ovários, da minha bexiga, né? E alguns outros órgãos ali. Mas Deus também é tão bom que nesse dia 12, quando eu fui diagnosticada, o médico ele me pediu uma medicação, e essa medicação era de alto custo
como diz minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meu marido, a gente dá um jeito, né? E quando foi, eu mexo muito com data, viu, irmãos? Quando foi no dia 16 de dezembro, eu peguei minha mãe e falei, mãe, vamos no Maricobras para mim ver como que é o processo para eu poder pegar essa medicação. E aí eu fui até o Maricobras. Deus foi tão bom que naquele dia eu saí de lá com essa medicação. Essa medicação, os irmãos terem uma ideia, é uma injeção que ela custa em média de R$ 2.500 a R$ 3.000. Uma dose a gente faz o empréstimo, pega ali, pega aqui, vai lá e compra. Mas eu fui tão bom que as 2 doses que o médico me passou, eu consegui pegar. Eu consegui tomar. Por que eu falo para os irmãos que não é o fim do mundo, né? Graças a Deus hoje eu não estou sentindo as dores que eu sentia, porque a endometriose ela te provoca muita dor. As pessoas veem só a parte da infertilidade, mas ela é muito mais séria. Ela te dá muita dor, ela te dá muita indisposição, sangramentos muito fortes. E graças a Deus, no dia 16 de dezembro, hoje a gente está no dia 12 de abril, né? Eu não senti mais dor, eu não tive mais sangramento, não fiquei reclamando para ninguém que estava doendo, que eu estava com hemorragia. Então, assim, são coisas que foi igual a missionária Solanginha falou. Às vezes as pessoas veem a gente, mas as pessoas não sabem o que a gente passa por detrás, né? Porque eu poderia muito bem chegar aqui e ficar falando para todo mundo dos meus problemas. Eu não vou dizer que, né, todo mundo desabafa, mas eu também fui aprendendo que a gente tem que desabafar com a pessoa certa. E nem sempre todo mundo que está perto da gente é o certo. Então não precisa eu ficar aqui, coitada de mim, né? Eu não tenho filho, coitada de mim, né? Eu tenho hemorragia toda vez, coitada de mim. Mas se o Senhor quis assim na minha vida, graças a Deus eu não estou nesse processo mais de dor, né? A endometriose está ali, está aqui comigo, está sendo tratada. E aí é isso que a gente tem que fazer. Se a gente tem algum problema, a gente vai lá onde a gente está. A perna, se Deus quiser, que a gente fez um rompo médico, está tudo ok, eu já tirei essa volta ali. Mas eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso. Quando ela disse que ela caiu, que ela quebrou o tornozelo, aí eu fui orar na madrugada e o Senhor falou, livramento que estava dando para ela lá no serviço dela. E foi um grande livramento que depois ela testificou, né? A minha fé, porque às vezes eu falo, Senhor, manda aí para ver se é isso mesmo, pelo amor de Deus, que usou o nome do Senhor, ela dá muito medo, né? E ela falou para mim depois, pastora, passou um tempo, ela disse que foi um grande livramento lá no serviço dela. Então o Senhor, Ele tem cuidado da gente. Amém, igreja? Amém. Está passando agora a oportunidade com o pastor, vai falar a palavra, depois já vamos entrar na ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. E tem processos que eu estou aprendendo que é assim, o Senhor Ele faz nós passar por este processo para a gente ficar mais forte. Porque se tiver tudo bem, então tá tudo bem. Então tem processo que Ele fala, eu vou apertar para ficar mais forte, né? E o Senhor Ele vai nos restaurando em nome de Jesus, amém? Aline, não esqueça do que você falou aqui. Foi para o Senhor, não foi para nós, tá bom? Que você vai estar nos cultos, procura fazer a vontade de Deus. Porque Ele dá, mas Ele também Ele tira. E não é isso que eu quero. Quero que o Senhor abra portas e portas para todos aqui em nome do Senhor Jesus. Como assim vai abrir verdadeiramente para você. Vai ser coisas lindas. Você já tem falado muito. Você vai ser uma grande mulher. Você vai chegar aqui, ó, dirigindo o teu carro para a faculdade, fazendo tudo do bom e do melhor para o Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Não é porque eu te conheço, não. Eu estou vendo muitas coisas lindas presentes na tua frente, que você vai dar na cara. E olha que eu sou difícil de passar as coisas. Tenho muito medo. Mas você vai ser uma mulher muito honrada. Você já é, você vai ser mais. Em nome do Senhor Jesus, receba. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus na sua vez, igreja. Amém. Amém, igreja? Amém.
glória de Deus, feita a Jeová, é assim que funciona, né? Vamos orar primeiramente. Glória a Deus. Trabalho. Para a borda. Glória a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas vidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, e agora para todos sempre. Todos dizem amém. Vou pedir para o irmão Ricardo não colocar o fundo agora. Irmãos, fique 2 minutos com seus olhos fechados e em silêncio. Glória a Deus seja para Jesus. Glória a Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Qual a sensação do silêncio? É bom ou é ruim? Bom em que sentido? Nós hoje, como seguidores de Cristo, qual é a sensação do bom e do ruim? Qual é a sensação de quando você vai a um velório e você vê ali silêncio? É a terra deles. Silêncio, não se ouve nada. Qual a sensação boa que nós temos? O silêncio com Cristo. Aquela sensação de você entender que Ele fala assim: não se antecipe, não faça nada antes que eu mande você fazer. Lembra do povo rodando as muralhas? Em silêncio. E eu creio que muitos aí ficaram se perguntando: mas por que nós não podemos falar nada? Por que temos que ficar andando calado? Por que eu tenho que andar aqui calado e não posso falar nada? Ainda você está questionando a Deus. Se Deus mandou você estar, cala-te e veja o livramento que eu estou lhe dando. Quando Ele mandou você assim, cala-te, cala-te. E às vezes nós não queremos nos calar. Aí Deus faz o que, irmãos? Começamos o livro do Êxodo, a saída, em nome de Jesus. O livro do Êxodo significa a partida, a saída. Capítulo 12, o verso 40, depois nós vamos em outra situação que Deus me deu aqui. Eu pedi uma palavra para o Senhor, eu falei: Pai, o que eu vou ministrar hoje aqui na tua casa? E Ele mandou silêncio. Por que o silêncio? Nós vamos entender o silêncio. Êxodo capítulo 12, verso 40. Espero que todos se encontrem, né? Colocar o fundo, fiquem à vontade agora em nome de Jesus. Glória a Deus seja louvado. Eu vou pedir para a igreja ler o 40. Aí eu leio o 41. Todos acharam? Amém. 1, 2, 3. O tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 400
430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Por que o silêncio? Porque muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas sem a presença de Deus. Aí muitas vezes as pessoas olham. Você imaginou se Deus te dá um tema assim, missionária, para você? Que já aconteceu comigo. Uma página em branco. Você acha que muitos entendem essa questão? Mas não tem nada. Tem. Nós vemos o quê? 430 anos. Que Deus se calou. Aquele tempo chamado, se eu não estiver errado, interbíblico, não houve profecias, não houve nada. Não houve falar de Deus em nada. Só que Deus estava observando. Ele estava olhando a você. Ele estava ali prestando atenção no que você falava, no que você estava fazendo, no que você estava pensando. Mas eu creio que aquele povo naquele tempo, irmãos, com certeza houve críticas. Houve muita crítica, mas Deus não fala nada, Deus não responde. Ah, então eu vou sair, eu vou fazer, vou pintar e bordar, porque Deus não está aí, mas Ele está de olho. Por que o silêncio? Para você entender que Deus Ele está fazendo algo na tua vida. Olha o testemunho que foi dado. Mas olha o processo que teve que passar. Por que nós passamos? Porque nós quisemos passar por isso. Por nossa própria teimosia. Porque a gente não ouve a Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. É da minha maneira que eu quero fazer. E aí você passa o que passa. Porque você desobedece a Deus. E por que Deus... Irmãos, olha isso. Olha o que levou. Olha quanto tempo se passou para Deus chegar aqui e se calar. Quantas coisas Deus não vinha falando com o povo. Quantos alertas Deus não vinha dando para o povo. E o povo desobediente. O povo não estava nem preocupado. Exemplo de vontade de Saul. Samuel. O povo quer um rei. Tá bom, vou dar um rei para vocês. Mas preste atenção no que vai acontecer. Deu que um homem que começou bem e depois começou a desandar, porque não soube esperar a Deus. Quis fazer do jeito dele. Se Deus mandou você pegar o copo, Deus mandou você pegar o copo, você pega ou você deixa? Você pega. Aí o inimigo te dá o copo da perdição. Você deixa ou você pega? Muitos pegam. Como acontece no final de ano. Como acontece nas festas. Tem uma mulher que mora em São Paulo, não vou citar o nome dela. Ela disse que a Bíblia admite que você beba. Ela fala, me mostra onde. Deus, igreja, ele permitiu, ele tolerou que você bebesse. Deus tolera, mas ele não admite. Ele tolera. Você vai lá, não viu assim, então. Ele está tolerando, mas ele não admite. Se você ler 1 Coríntios 6,12, o que diz a lei? Nem tudo, aleluias, é permitido. Nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. Aí você usa a palavra de Deus, você pega um versículo aí fechado, estou falando sobre o vinho. Mas por que eles bebem? Mas vamos viajar um pouco na história lá atrás, para você poder entender por que eles estão bebendo. E o que Deus falou em relação a isso? Jesus chegou naquela festa, acabou-se o vinho. Mas tem uma história, tem contextos e textos, há conteúdo por causa da história. O povo vivia alegre ali naquela situação. Então, se não tivesse o vinho, não haveria alegria. Hoje tem pessoas que para poder ser alegre tem que beber, tem que fumar, tem que fazer alguma coisa para se alegrar. Não dá para entender, você nasceu com cigarro, você nasceu com bebida, você não nasce com essas coisas. Então, assim, tudo é uma questão de consciência. Também não devemos confiar, também não devemos julgar. Mateus capítulo 7, não julgueis, para você vai julgar. Se você julgar, você vai ser julgado o dobro no dia. Então não devemos fazer isso, é a consciência de cada um, em nome de Jesus. Mas quando o Senhor me deu aqui, a Júlia falou assim, eu preciso de uma palavra, Pai. E o silêncio permaneceu. Aí eu falei, tá bom, Senhor.
430 anos nossos antepassados passaram. E hoje? 10 anos, irmão? Na luta? 10 anos de guerra. Você tem noção do que é 10 anos na luta? Por que passou 10 anos na luta? Por nossa própria desobediência. Às vezes eu falo, mas Deus ele vai fechar e fecha. Quanto tempo? Um mês? Não, 10 anos. Aí você teria essa paciência de esperar 10 anos? Ou você iria partir para o mundo para fazer alguma coisa? Não. Você tem que esperar Deus falar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Pro lado da irmã. Em nome de Cristo. Saia daqui em nome de Jesus. O Senhor me mostra você do lado dela, querendo, aleluia, que ela caia. Que ela siga o caminho que você quer, mas em nome de Cristo. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre essa vida. O poder que tem é o Senhor sobre a vida dela, em nome de Cristo. Aleluia. Saia daqui agora em nome de Jesus. Todo grande, mano, do teu lado, com a mão no teu ombro, enorme, vestido de preto e vermelho, querendo a tua queda. Mas o Senhor, aleluia, ele repreende hoje essa situação na tua vida. Ele pode ter se calado lá atrás, mas hoje ele está aqui conosco em nome de Jesus. Aleluia. Hoje ele está aqui falando conosco. Aleluia. Não devemos, irmão, sair da presença do Senhor. Por às vezes um momento de que ouviu alguma coisa, alguém falou algo, você viu alguma coisa. Não faça, não permita isso. Porque quando você ora, Pai nosso que estás nos céus, Ele é o nosso Pai. Ele é aquele aleluia que hoje está aqui conosco, fazendo menção do corpo e do sangue dele aqui. O sangue do Cordeiro está aqui. Foi louvado aqui. Eu só quero adorar. Você quer adorar quem? É o Senhor ou o mundo? Você pode renunciar a alguma coisa do mundo? Você pode deixar suas coisas de lado e vir à casa do Senhor para servir a Deus? O que impede de você estar hoje na casa do Senhor Jesus? O teu cansaço? A tua preguiça? Deus vai dizer assim, vai ter um papo com a formiga. Vai conversar com a formiga. É um bicho que não para, está lá 24 horas trabalhando. Não para. E nós, por um momento, eu estou cansado, não vou para a igreja. Porque aquela irmã, porque aquele irmão. E você está pregando o quê? Coisa que, pastor, eu como pastor também não admito muitas vezes, irmão, de ver pessoas que têm uma questão eclesiástica dentro da questão bíblica, subir no altar do Senhor e falar da parte de Deus, e lá fora é totalmente diferente. Você está pregando o quê? Você está ensinando o quê para quem? De que maneira aí Deus se cala na tua vida? E você vai questionar. Abacuque questiona logo o Senhor. Senhor, eu estou vendo só injustiça, não vejo nada acontecer. O que está acontecendo? Filipe, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Venha e vê. Venha e vê? Pode ser alguma coisa, Nazaré? Venha e vê. Pegou, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode passar o que for, irmão. Há tempo determinado para todas as coisas. Quando nós vemos essa passagem, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas qual é o seu tempo? E qual é o tempo de Deus? Qual é o relógio de Deus? Qual é o calendário do homem? Hoje é dia 12. Mas e o calendário de Deus? Você presta atenção que o relógio, irmão, está correndo. Ele não para. Você dá uma respiradinha assim, olha assim, nossa, mas já é essa hora. Está acrescentando, o tempo está sendo pequeno. Pequeno demais. E nós não temos esse tempo para poder fazer, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, igreja. Eu estava ouvindo um homem falando, pastor, vou até trazer aquele soldado falando sobre a questão da congregação. Irmãos, houve tempo que quando você entrava na igreja,
era da seguinte maneira: não existia treino por convidados, não existia a palavra estudada, era tudo na hora. Nós estamos no culto de jovem, a gente estava na norma ainda, naquele tempo ainda. Nós estamos no culto de jovem, viu jovens para louvar. E lá sentamos ali e tal. O irmão Lange também estava conosco. Ah, pastor, você que vai pregar hoje. Não era pastor ainda. Você que vai pregar, não. É você que vai pregar, irmão. Não sou eu que vou pregar, não. Eu fiquei quieto na minha ali, sentadinho, e o culto acontecendo. Cheio. A igreja estava cheia. O homem nem me conhecia. Ele falou assim: irmão, é você que vai pregar hoje, viu? Eu olhei e falei: ah, é você mesmo que vai pregar hoje. Eu falei: Senhor, culto de jovens. Você que vai pregar. E onde vem a palavra? Salmo 139, é isso? Esquadrinha o coração? Veio esse salmo para mim na hora. Então Deus, irmãos, Ele prepara você. O preletor pode estar aqui, ó. Mas a palavra talvez não seja para ele, seja para você pregar. Porque Deus Ele faz isso com a gente. Às vezes a gente se preocupa com isso. Senhor, não tenho palavra. Porque Ele não quis dar uma palavra, Ele quis dar isso aqui, ó. Silêncio. Para que o povo entenda que Deus existe. Para o povo entender que Deus Ele fala no silêncio também. Cala-te e veja o livramento cristão. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Deus, seja louvado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, seja louvado em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, seja louvado, Jesus. Irmãos, Deus Ele quer limpar a casa. Glória a Deus. Deus Ele quer organizar a casa. Lembra do rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Muitas vezes, irmão, nós estamos morrendo espiritualmente na presença de Deus. Nem é fisicamente, é espiritualmente morrendo na presença de Deus. E nós estamos deixando nós nos levar por essa situação. Às vezes por coisas tão pequenas, você acaba se dizendo da presença de Deus. Eu glorifico a Deus 8 anos nessa casa. Aleluia. 8 anos aqui. Pai, o que tem aqui nesse lugar ainda? Olha quantas pessoas vêm, testemunham, são curadas, ficam um tempo longe e depois voltam para abandonar o testemunho. Você entende isso? Eu não entendo e nem quero entender. Porque Deus Ele faz do jeito dele. O povo do Egito estava ali reclamando durante muitos anos, só na escravidão. Mas Deus estava olhando, estava observando. Moisés, ouviu o clamor do meu povo. Ouviu o clamor do meu povo, Moisés. Então vá até Faraó e mande ele libertar o meu povo. E onde nós conhecemos a história das 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. E o povo de Deus não foi atingido em nenhuma. Você pode crer nisso, igreja? Olha o que Deus faz nas nossas vidas. Olha o que Deus faz, Ele te livra de tantas coisas. E nós vendo assim não queremos acreditar ainda nessa situação. Deus Ele está de olho em você. Ele está vendo você. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é obediência. É obediência. Deus vai limpar casas aqui. Vai limpar casas. Vai doer um pouco. Porque Deus não habita, irmãos, em casa imunda. Eu digo a questão casa espiritual aqui, ó. Essa casa Ele não habita. Ele precisa limpar. Ele precisa limpar.
E se Deus dá uma decisão para você fazer o que você faria? Nossa questão sentimental, o que você faria? Você iria relutar ou iria aceitar? Você vai colocar na mão? Ou você vai deixar Deus fazer? Tá, Senhor, está aqui. Faz da tua maneira. Nós somos capazes de fazer isso? Quando ele vem para limpar, ele limpa, viu? Quando ele vem fazer assim, eu estou passando a vassoura aí, ó. Estou limpando. Estou tirando. Eita, Jeová. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está ali, só o Senhor. E ela pode sentir os passos chegando perto dela. Como Deus ia toda tarde naquele lugar conversar com Adão. E chegou um momento e perguntou: Adão, onde tu estás? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu vai ver o que eu vou dar na tua mão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Com glória. Porque Deus é fiel. E Ele pode ter se calado 430 anos, mas Ele te abençoou. E Ele está te abençoando ainda. Glória a Deus. E vai te abençoar mais ainda. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu creio. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Eu creio. Você vai dar tudo o que é de bom e de melhor para a tua filha. Glória a Deus. Porque você tem renunciado tantas coisas. Você tem renunciado tantas coisas. Porque veio a tua memória lá atrás, quando você orava dentro da tua casa, à tarde, antes do teu matrimônio, você orava. E aí você se derramava. O Senhor tem as orações dos santos em Apocalipse. Está no livro marcado, data e horário, e o que você falava com ele. Tudo marcado. E aí tu vai ver quem é esse Deus que você serve. Você só ouviu falar, mas você vai ter experiências com Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Até aqui falou o Senhor. Uma palavra breve, objetiva e direta. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ei, tem caminhoneiro. Tu vai encostar aqui nessa porta aqui. Coisa linda de Jeová. Aleluia, Jesus. Aplauda esse Deus, igreja. Glória a Deus. Compartilhar o corpo do Senhor, o sangue de Cristo. Glória a Deus seja louvado. Os missionários são aí, as pessoas podem ajudar aqui na ceia do Senhor. Vamos orar pela ceia, agradecer mais esse dia. Nós estamos aqui participando da ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus seja louvado. Senhor Deus. Glória a Deus. Glória a Deus seja louvado, Senhor. Você está pronto para cear com o Senhor?
Você fez algumas renúncias no dia de hoje antes de chegar até aqui. Amém, Jesus. Só na oração primeiramente, em nome de Jesus. Simboleta, nós estamos aqui participando da purificação em nome de Jesus. Certo que eu não sou digno disso, mas amém por o Senhor ter me dado e concedido essa oportunidade. Em nome de Jesus. Graças seja dada ao Senhor Jesus. Glória seja Glória a Deus seja louvado. Vamos estar aqui orando em nome de Jesus. Glória a Deus seja louvado. Eterno Deus Pai. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estar compartilhando para o teu corpo e teu sangue, Deus. Pai, a mesa está pronta, está posta para o teu povo, Pai. Está pronta, Pai, para nós estamos aqui ceiando, Pai, mais uma vez, nosso Senhor Deus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, que está nos concedendo de estarmos aqui, Pai, na tua presença, Pai. Abençoe essa mesa, Pai. Abençoe esse pão, Pai. Abençoe esse cálice também, meu Deus. Para aquele que for compartilhar, Pai, mas esse dia chamado hoje, ó Pai. Para que ele venha a ser abençoado na tua presença, ó Deus. Para que ele venha a ser daqui cada vez mais fortalecido na tua presença, ó Senhor Deus, meu Pai. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, aquele que, Pai, entregou a vida por nós, ó meu Deus. Pai, gratidão, meu Deus. Pai, estás abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória seja louvado, Senhor Deus, meu Pai. Nós irmãos estão ajudando aqui para mim, enquanto eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus. Quem for ceiar, nos ajude aqui em nome de Jesus. Glória ao Pai seja louvado. Glória a Deus seja louvado. Enquanto vocês vão participando, eu vou estar lendo aqui, capítulo 11, o verso 27 diz assim, irmãos: por esse motivo, quem comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente, nós, quando nós vemos assim essa palavra indignamente, que às vezes muitos questionam, ah, pai, mas eu estou errado, estou isso, eu estou aquilo, começa a colocar um monte de situações. Mas você pergunta para o Senhor Deus, mas para quem é ceia? Para pecadores. Somos pecadores. Nós somos pessoas errantes, nós erramos todos os dias. E a ceia sai para nós, pecadores. Então nós temos que fazer menção daquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, em memória do Senhor Jesus. Iremos participar e compartilhar do corpo de Cristo. Jesus falou para aquele homem, no Evangelho de João, seu capítulo 5 em diante, no tanque de Betesda. Ele perguntou, queres ficar são? E ele colocou um pretexto naquela situação. Mas não tem ninguém que me leve até lá. Mas o Senhor perguntou, você quer ficar são, quer ficar curado? E ali ele foi curado naquela situação. E passando-se um tempo, Jesus estava no templo. E ele viu aquele homem no templo. E perguntou, vejo que você já está curado. E ele colocou a seguinte maneira, vás e não peques mais. Qual era o pecado daquele homem? A Bíblia não relata. Relata que ele estava naquele tanque durante 38 anos naquela situação. Mas qual era o pecado dele? E qual é o teu pecado hoje? O que impede de você vir compartilhar o corpo e o sangue do Cordeiro? Que situação te impede de você vir e você compartilhar algo particular com o Senhor que você tem? Respeitamos, mas em Deus. Tem ciência do teu pecado, do teu erro. Participe. Você imaginou se João Batista, quando ele estava batizando aquele povo, fosse perguntar para cada um: você bebe? Você é prostituta? Você é ladrão? Você imaginou o tempo que ele ia levar? Tem esse batismo aqui. Batismo do arrependimento, não do Espírito Santo do Senhor. Batismo do arrependimento. Você se renunciou? Está havendo um arrependimento dentro do seu coração hoje, agora, nesse momento, para você poder ser acontecendo, está acontecendo isso com você? Na palavra, no silêncio de Deus, durante poucos minutos nós ficamos. Te levou a refletir alguma coisa? Te trouxe alguma coisa em mente nesse momento? Para que você possa vir e participar. Papai, sei que eu não sou digno, Senhor Deus, mas irei participar da ceia do Senhor.
E daqui para frente eu vou procurar melhorar. Daqui para frente eu vou procurar fazer tudo que é correto na tua presença. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu sei que está sendo escrito aí. Eu sei que um dia eu irei prestar conta com o que eu fiz, com o que eu estou falando aqui. Mas abençoa hoje esse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou pegar o pão, tá bom, igreja? Eu vou estar aqui lendo a palavra de Deus. Glória está boa para falar em nome de Jesus. Ô glória, me ajudador aqui. Apocalipse 11, verso 23, vai dizer assim: como celebrar a ceia do Senhor? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, seja louvado. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Amém? Amém. Você que está com o pão em mãos, glória a Deus, seja louvado ao Senhor Jesus. Compartilhe o corpo de Cristo. Pode comer em nome de Jesus. Glória a Deus, seja louvado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Se você está com seu noivo, sua esposa, fique de frente para com ela, com ele. Em nome de Jesus. Os esposos que não tiver, vai profetizando em nome de Jesus para o varão tá ajudando. Tá na próxima. Em nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo aqui, igreja. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Após você tomar o cálice, você tem seu momento de oração. Depois eu peço para o missionário aí ajeitar as crianças aí também nas cadeiras, para poder também estar fazendo o ato também. Amém, queridos? Pode vir em nome de Jesus. Glória a Deus, seja louvado. Amém. Enquanto nós temos uma louva, fique em oração em nome de Jesus aí. Naquele partir estava todo o meu ser, batido por mim.
latindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão. Em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, latindo por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão. Em seu mergulhar a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. É bênção de Deus, é igreja. Ceia mais uma vez. E a gente sai daqui mais fortalecido, sai daqui. Já temos uma semana abençoada em nome de Jesus. Para que o Senhor venha abençoar a todos nós nessa semana, que venhamos ter novidades. Para que o Senhor venha falar conosco todos os dias. Basta você pedir. Peça para Ele, peça com detalhes e seja objetivo com o Senhor. Ah, pastor, mas eu consigo orar 2 minutos. Objetivo? Direto? Legal. Não fica sendo repetitivo. Seja direto com Deus. Se você for direto, com certeza Ele vai agir com você. Coloca os seus propósitos para Ele com Deus. Pai, não é questão emocional. Pai, não é questão física. Pai, é área profissional. É que eu preciso. Em nome de Jesus, amém? Porque quando você entende assim, todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Desde que você busque o reino e a justiça de Deus. Porque Ele faz, Ele vai te apresentar as coisas para você. Isso é fato. Só que depende de você. Não deixe as coisas se elevar durante muito tempo, irmãos. Vamos fazer menção, amém? Vamos colocar de pé, vamos restaurar em nome de Jesus. Toca esse jogo. Terça-feira temos missionária Verônica. Vai estar aqui missionária do também. Você venha compartilhar conosco, venha participar, porque você pensa no Senhor Jesus. E vamos entender a mensagem que Deus tem para nós, amém? Isso é uma bênção de Deus, né? Glória a Deus, você vai querer dar isso, ó. Mas as crianças da herança do Senhor, né? Vamos orar em nome de Jesus. Eterno Deus Pai, obrigado por esse momento, meu Deus, e para mais uma tua presença, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela tua mensagem, obrigado, Pai, pela casa, obrigado pelo povo também que se encontra aqui, meu Deus. Obrigado pela ceia também, mais uma vez, Papai. E nos leve, Pai, toda a sua segurança, Senhor Deus. Nos dê, Pai, um domingo abençoado, Pai, com família, com as pessoas que nós amamos, ó meu Deus. Pai, que venhamos aí, Pai, contar grandes coisas, ó meu Deus. Pai, que o inimigo, Pai, ele venha para manter retirado, Pai, que ele fique distante, Pai. Que ele não apareça nunca mais para a nossa presença, Pai. E se aparecer também em Teu nome, Jesus, ele será expulso, Pai, em Teu nome, Senhor Deus. Porque nós somos, Pai, do Teu servo, Senhor, nós somos Seus filhos. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Amém. Passe com as mãos, leve a porção dobrada para sua casa. Saia daqui abençoado. Você participou da ceia, compartilhou o corpo de Cristo, o sangue de Cristo também. Leve em paz e chegue em paz, em nome de Jesus. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Jesus nos comunhões do Espírito Santo do Senhor Jesus, seja com todos nós para sempre. Você que crê, diga amém. Aplauda Jesus. Amém.